Oi gente, meu nome é Jennifer, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu compartilho sobre as minhas leituras e os meus desenhos, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu processo da minha pintura com marcadores. Então, como eu compartilhei com vocês no último vídeo que eu postei aqui no canal, eu tô passando um pouco por um bloqueio, assim, criativo, eu tô meio bloqueada para desenhar, os dias estão passando e eu não tô conseguindo desenhar, então eu resolvi, depois daquele vídeo, no outro dia eu já sentei e falei, não, vou desenhar e colocar em prática aquilo que, todos os ensinamentos ali que eu passei e as dicas que eu passei no último vídeo. Inclusive, se você não viu, eu vou deixar linkado aqui embaixo para você conferir. Confere lá que tá bem legal esse vídeo. Eu meio que segui basicamente as minhas dicas que eu falo lá, que é principalmente ficar na minha zona de conforto. Eu gosto muito de desenhar plantas e prédios, arquiteturas internas e externas, objetos e cenários. Só que, como eu mesmo falei no vídeo, a gente tem que começar com coisas pequenas, coisas menos complexas possíveis para poder não se sentir travado com todos os detalhes que precisam ser feitos e tudo mais. Então eu resolvi fazer um desenho mesmo de uma planta, inclusive uma planta que eu tenho aqui em casa, que tá ali do meu lado. Então eu fiquei na minha zona de conforto, que é desenhar plantas, e escolhi só uma planta, mas aí como tinha duas ali do lado, eu resolvi, vou desenhar essas duas também para poder, já que tá ali do lado, elas não são complexas, é bem simples de fazer. E aí vai ajudar também na composição, né? De fazer 3 plantinhas ali, uma do lado da outra, para ajudar também no cenário, para ficar mais bonito e não ficar um desenho, só uma planta solta no ar ali. Então foi o que eu fiz. Eu sentei na frente da planta, que tá aqui do meu ladinho, com a cadeira, coloquei minha mesa, coloquei minha prancheta e falei, não, agora vai, vou fazer aqui, praticar a desenho de observação. Sentei, coloquei uma musiquinha e comecei a desenhar. E eu fiz uns simples rabiscos. Eu não coloquei, como eu falei, eu não coloquei muitos detalhes porque eu queria que fosse algo simples mesmo para poder eu conseguir fazer o desenho e finalizar o quanto antes, assim, não ficar muito presa aos detalhes. Então foi bem legal, assim, fazer isso, esse processo. E eu fiz tudo isso, só o rabisco com lápis ali num dia, e só no outro que eu fui fazer a pintura, que no caso é hoje que eu tô gravando esse vídeo aqui com vocês. Antes de começar a pintura, eu fiz um teste de coloração, né? Eu peguei os marcadores que eu vi mais ou menos que era parecido com a planta, com as cores, e fui fazendo um teste para ver como que eu iria pintar. Então aqui tá os meus testes, eu fiz bem pouquinho, porque eu não queria me prolongar nesse processo, então eu fiz 2 folhas e a parte do tronco aqui, e em uma eu comecei pelos mais escuros, dos tons mais escuros até os mais claros, e na outra folha eu fiz ao contrário, eu comecei dos tons mais claros até os mais escuros, e nesse processo eu percebi que seria melhor, mais interessante começar pelos tons mais claros, então foi isso que eu fiz. Então por isso que fica aqui até uma dica também para vocês, que é fazer testes antes de começar o desenho, porque uma coisa que eu fazia muito no passado era já terminava o desenho, eu já começava a pintar, já ia pegando os marcadores e pintando e tal, e às vezes dava tudo errado, então eu não planejava antes. É uma coisa que é necessário na pintura, principalmente no tradicional, né, que não tem o Ctrl Z ali, então é interessante que você planeje, é muito importante isso, para poder não ficar tudo cagado, porque isso já aconteceu várias vezes com o meu desenho, mas eu acabava tipo, tudo bem, faz parte do processo, mas depois que eu aprendi a planejar, eu vi que eu tive muito mais resultados satisfatórios, e eu deixo essa dica aí pra vocês, que é planeje a sua pintura, não faça na doida, porque vai dar ruim, provavelmente, ou às vezes você pode dar sorte e fazer um bom trabalho. Mas
na grande maioria dá ruim sim. Então, como eu falei pra vocês, eu fiz aí o meu desenho com lápis e depois fui pintando com os marcadores, com as cores que eu tinha escolhido. Os marcadores que eu utilizei foram esses da Cis-Graph Duo, esse cinza, que é a ponta pincel, que é uma pontinha pincelzinho assim, e esse branco é a ponta chanfrada, se caso alguém não conheça. E eu utilizei as cores o mais clarinho, que foi 171, 55, 59 e 51, que são os tons de verde aí do mais clarinho até o mais escuro. Esses foram os tons de verde que eu utilizei. E no final, o tom de rosa que eu utilizei foi esse 9 aqui, também da Cis. Eu adoro esses marcadores. Então foi bem interessante fazer esse processo de pintar primeiro antes de passar o nanquim, porque era uma coisa que foi a primeira vez, eu acho, que eu fiz uma coisa assim, de pintar antes de passar o nanquim, porque geralmente eu passo o nanquim tudo para delimitar bem o desenho, porque é uma coisa que eu gosto bastante. Então eu me desafiei nessa parte do processo de pintar sem fazer, e eu gostei bastante do resultado. Não fiquei tão preocupada com as delimitações do desenho ali, de ter que pintar certinho dentro do desenho que eu já tinha feito. Como não tinha essa delimitação, eu fiquei mais livre ali com a mão. Eu acho que fica aí também uma recomendação, uma dica para poder dar uma destravada, não ter coisas que te travem no processo de desenho, da pintura e tudo mais, para que flua de forma mais natural. E foi o que aconteceu nesse desenho. Eu gostei bastante do resultado e eu tentei trazer um pouco dos desenhos que eu fazia antigamente, que era uma coisa que eu gostava bastante, que eu já fiz vários, assim, que é tipo com esse fundo rosa, como se fosse uma mancha mesmo e tal, uma coisa mais orgânica, que é uma coisa que me atrai bastante, que eu gosto bastante. E eu gosto muito da composição das cores do verde com rosa e uma pitada assim de amarelo. Não sei se vocês já perceberam isso nos meus desenhos. Eu sempre tô colocando verde, rosa e amarelo. E de vez em quando também o vermelho e o turquesa. São as cores assim que fazem parte assim de mim. São tipo, eu tento não usar elas, mas às vezes é difícil porque são cores que eu gosto bastante na composição, de forma geral, assim, nos meus desenhos. Não sei se é uma coisa de estilo, porque eu ainda acredito que eu não defini exatamente o meu estilo, ainda tô no processo ainda de definir, de achar, saber o que eu gosto, principalmente porque eu preciso resgatar essa questão do desenho pra mim, da pintura, de fazer isso todos os dias, que é uma coisa que eu não tenho feito muito ultimamente, mas estou trabalhando para isso, então estou no processo e acredito que vai dar certo. E é isso, eu gostei bastante do resultado do meu desenho, estou muito contente com ele, ficou muito bonito. Depois eu vou dar uma digitalizada e passar pro meu Behance e tal, postar lá no Instagram também. Gostei bastante, estou muito orgulhosa, então é isso. Me conta aqui embaixo o que você achou, se você gostou do desenho, se você desenhou e pintou aí comigo também, que eu vou adorar saber. E me conta aqui embaixo também quais são os vídeos que você quer ver por aqui sobre desenhos, que vai ajudar bastante para os próximos vídeos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!